bom? Vamos começar lá em Mateus capítulo 28, acho que é um ponto de partida. Os irmãos me perdoem, estava programado para amanhã e iria fazer certamente um PowerPoint. Como a gente mudou isso agora, eu não preparei um card, uma coisa assim mais visual para nós, tá certo? Mas eu prometo que vou disponibilizar algum material para as células nesse sentido, que já fica tudo sendo registrado para nós. Mateus no capítulo 28, tem algumas informações para a gente. Que eu acabei de citar, verso 19, que diz: portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Certamente estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Então você repara bem, digamos que você, amado irmão ou irmã, você foi para um país, para um lugar qualquer, tá certo? Você está num país que não tem crente, não tem igreja, não tem ninguém, e você é um missionário, você é um instrumento do Senhor onde você estiver. Então você está aqui autorizado pelo poder de Jesus a fazer discípulos, comissionado a fazer discípulos. E se não tem ninguém ali junto com você, o que você vai fazer? Você vai batizar o cabra. Recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você vai cumprir a ordenança. Deu para entender? Faz sentido ou não? Há algum problema nisso? Ah, mas eu não sou padre, eu não sou sacerdote, eu não sou pastor, eu não sou diácono. Irmão, é óbvio que nós vamos seguindo com lideranças, e essas lideranças vão tendo protagonismo, mas à medida que você não tem, né? Você não tem pastor, vai diácono. Não tem diácono, vai ser diácono. Então a gente vai fazendo discípulo, não porque a gente é pastor, porque é diácono, mas porque a gente é discípulo de Jesus, tá bom? Então é importante a gente colocar isso. É uma ordem de fazer discípulo, e o discípulo, ele é caracterizado como discípulo através do batismo. Então a vontade do indivíduo, a pública manifestação de fé do indivíduo é de ser discípulo, de crer em Jesus, de acreditar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Então ele tem um seu impacto, ele tem uma atitude através de uma ordenança que vai caracterizá-lo ou vai declará-lo, oficializá-lo como discípulo. É o rito do batismo. Então o batismo é aquele mandamento que Jesus deixou para nós, aquela ordenança, em que aquele irmão, irmã que se rendeu a Jesus está agora oficialmente sendo declarado discípulo. Fazer discípulo de todas as nações. Como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo ele tem uma causa e um porquê. É de sermos discípulos. Então, o batismo é para quem quer ser discípulo de Jesus. Essa semana, por exemplo, o Ian estava perguntando, isso é maravilhoso, tocando numa situação sensível. Talvez a gente volte a falar um pouquinho sobre isso, os apontamentos aqui, sobre a questão do batismo de criança, né? Batismo de criança. Você sabe que os católicos batizam as criancinhas, inclusive por aspersão. Então são duas coisas aí, né? Nós batizamos por imersão, por conta da palavra batismo, que significa exatamente mergulhar.
Mas o católico, até por conta de ser um bebê também, né? Difícil mergulhar, nem todo mundo vai ter coragem de mergulhar uma criança. Não só os católicos, mas os presbiterianos, irmãos evangélicos, outras igrejas reformadas, os luteranos, eles batizam criança e batizam por aspersão. E nós já somos daquela ala cristã que não batizamos crianças, bebês, vamos dizer assim, tá certo? Mas houve o questionamento: como nós vamos batizar uma criança com que idade? Com 6 anos, com 7 anos, com 8 anos? Então é interessante a gente discutir isso, pensar sobre isso, até para a gente ensinar dentro das nossas casas aos nossos filhos, e para a gente ter uniformidade naquilo que a gente fala, não é? Ensina, porque a gente vai receber gente de todo canto, eventualmente, vai discipular pessoas que vieram de outras igrejas, de outras religiões, etc. E a gente precisa estar fundamentado nisso. Então, aproveitando, já que eu toquei no assunto, veio essa pergunta. E para responder essa pergunta, eu quero ler 2 textos com os irmãos. Primeiro, Romanos, capítulo 10. A gente vai lá aos versículos 9 e 10 de Romanos. Quem é que, nós vamos batizar? Nós aqui entendemos que precisa ser batizado. O batismo, lembra que nós falamos sobre salvação, regeneração, novo nascimento? Então o batismo, ele deve ser um rito aplicado, é uma materialização daquilo que acontece. Porque o que é o batismo? Ele é mergulhado e retirado, é morte e ressurreição. Então é isso que é o novo nascimento. Você nasceu de novo. Então no versículo 9 de Romanos 10 diz que se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. O que é esse salvo? Novo nascimento. Então o novo nascimento, ele vem por essa conjunção, ocorre a conjunção dessas 2 situações. Primeira coisa, tem que haver uma confissão condizente com a segunda coisa, com uma fé, com uma crença. Falar da boca para fora não ocorre salvação. E crença sem atitude de confissão também não. Então, precisa haver uma manifestação pública de fé que ocorreu no coração. E aí a pergunta é a seguinte: um bebezinho como o Johan, que está ali no colo do seu papai, você tem como aferir isso? A fé no coração ou a confissão pela boca? Você não tem como, porque ele não tem cognição e entendimento para isso. Então, nós não podemos atestar salvação a uma criança, nós não temos condição de tomar a confissão de uma criança. Por isso que nós não batizamos criança. Amém? Até aí? Agora, é possível que uma criança de 12 anos reconheça que é pecadora, que Jesus morreu por ela
reconheça que ela precisa de Jesus, sim ou não? Sim. Podemos reconhecer a confissão dessa criança? Isso é plausível? Ok. É possível que uma criança, mesmo dentro da sua mentalidade limitada, de 5 anos, baixei pra caramba, é possível que uma criança de 5 anos tenha um encontro com Jesus e tenha convicção de pecado e já entenda a necessidade de Jesus? Isso é possível? Na opinião dos irmãos? Tem alguém? Amém? Quem já trabalhou em escola bíblica, por exemplo, de férias com criança, acontece demais. Agora, não é mais difícil a interpretação? É ou não é mais difícil a interpretação? Você pegar às vezes uma criança de 5 anos, a aferição disso, às vezes, ela precisa ser mais precisa. Então, o que nós entendemos, o que eu creio que é bíblico? Você reconhece confissão, você pode dar batismo. Você reconhece conversão, você recebe conversão, você não deve negar. Por quê? Atos dos Apóstolos, já lá no capítulo de número 8, você tem Filipe, que além de diácono, era um grande evangelista. No capítulo 8, verso 36, depois da explanação do Evangelho, Filipe, já entendido de algumas coisas, ele fala assim, verso 36, indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. Se o batismo fosse por aspersão, não precisava ter um lugar que tinha água, sim ou não? Porque é claro que uma caravana tinha água na vasilha para beber. Então, se fosse o batismo por aspersão, não precisava chegar a um lugar que tinha água. Então, eles chegaram a um lugar que tinha água, ele pergunta, vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Eu sou muito velho, eu sou muito novo, eu estou com um problema ainda para resolver, eu estou com uma situação aqui que ainda não está direitinho. Qual é a condição bíblica para que um cidadão seja batizado? Ponto. 2 pontos. Respondeu Filipe, é lícito se crês de todo o coração. Crê de coração, Romanos 10, 9. E ele disse, ele confessa, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ocorre o batismo, mandou parar o carro, desceram ambos a água, novamente está dizendo, se desceram. Então você está dentro de um contexto em que você tem água para, inclusive, para a imersão. Tá certo? Então, eu penso que se nós andarmos nas Escrituras, a condição é muito simples. Se há testificação de que aquele cidadão, aquele irmão, aquela irmã crê em Jesus e confessa isso, ela pode ser batizada. Porque lá em Mateus, a ordem, inclusive, volta lá, Daniel, novamente lá, Mateus 28, 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois,
Aí depois do batismo, ele está dizendo que é discípulo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então repare o que eu estou falando. Você não tem que ensinar a ser discípulo para depois batizar. Não é o que a Bíblia ensina. Nós não temos que ter uma escola para ensinar o discípulo a estar preparado para o batismo. Não é bíblico. Por mais que nós respeitemos e que está tudo bem, você precisa anunciar o Evangelho. Se ele crer e for batizado, aí salvação. Então a ordem é essa: Evangelho, a pessoa crê, confessa, é batizado, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Discipulado. Então o início do discipulado é o batismo. Então, essa crença que nós respeitamos de que o batismo é uma parada que você vai ter que... Não, você tem que aferir uma e única coisa. Você está entendendo quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Sabe que você é pecador? Foi o que a gente conversou. Beto trouxe essa palavra do seu filho, conversou com ele, o Samuel. Entende que você precisa de Jesus? Dentro da linguagem, inclusive infantil dele, ele aferiu, ele entendeu que ele tem esse entendimento. Ele tem um entendimento como um adulto. Não é isso que a gente está perguntando. O que a gente está perguntando é: ele entende, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Foi o que o Nuno falou. Então você pode ser batizado. É o que nós temos crido. E a gente aproveita para falar aqui, já que a gente falou do eunuco, da questão da aspersão. Nós não batizamos por aspersão. E às vezes a gente pergunta: você foi batizado por imersão ou aspersão? Aí ontem ela estava contando para a gente a história, né? Que o sogro dele, o pastor Estevam, foi inclusive a gente pede oração por ele, está com 92 anos. Ele foi pastor em Cape Town, na África do Sul, por algum tempo, pela Junta de Missões Mundiais. E Elcio, inclusive, esteve lá, conheceu um dos irmãos, um pastor, que batizava lá onde eles estavam, água muito caro. Eles juntavam dinheiro deles próprios para ter água na prisão para batizar os presos que se convertiam. Aí ele estava falando, brincando, que fazia então aquela piscina, né, para batizar os presos lá dentro da prisão. Só que tinha os presos que era marombeiro, né? Aí ele brinca que começava batizando por imersão e terminava batizando por aspersão, porque ia batizando, saía água, batizava outro, saía água. Aí daqui a pouco já pegava um pouquinho de água assim, eu te batizo. Então, quer dizer, uma pessoa enferma, doente, você vai emergir. Então, eu particularmente, né, é uma questão até que a gente recomenda que a pessoa que se batizou por aspersão tenha a oportunidade de se batizar e realizar o rito de forma bíblica, né? Que é através do batismo por imersão. É a forma bíblica, é a forma correta. Mas nós, de forma alguma, menosprezamos os irmãos amados que fazem de outra forma, por aspersão, e não obrigamos ninguém a se batizar ou ser rebatizado por conta disso.
mas trazemos a oportunidade e eu diria até a recomendação. Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Então nisso nós falamos de batismo. O batismo que os irmãos fazem a criancinha, de bebezinho, acho muito interessante, acho lindo, muito bonito o que eles falam, mas acredito piamente que eles incorrem num erro. Então, o que acontece? Eles aplicam o batismo aos filhos dos crentes. Bonito. Por quê? Porque eles correlacionam o batismo à circuncisão do Antigo Testamento. Então o que acontecia? Eu sou judeu, nasceu meu filho, o que eu tenho que fazer com ele? Circuncidar. Eu sou crente, por quê? Porque eu fui batizado. Nasceu um filho meu, o que eu tenho que fazer? Batizar. Então eles fazem esse paralelismo que no meu entendimento e no entendimento de muitos, inclusive de muitas igrejas e da corrente que a gente segue aqui, são coisas diferentes, tá? Você pode até comparar até certo ponto. Por quê? Nós podemos ir ao livro de João. Quando Jesus instrui a Nicodemos, ele diz que nós devemos nascer de novo. E ele diz no versículo 5 que? O que diz no verso 5 de João, capítulo 3? Que tem que nascer da água e do Espírito. Então, o que é nascido da carne, ele fala no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o nascimento judaico era um nascimento humano, carnal, conectado ao povo. É igual você, nasceu seu filho, você vai lá e registra. Era uma ordenança, era um estatuto perpétuo. Mas o novo nascimento é o nascimento espiritual que está baseado em outras condições. Por exemplo, se nós formos a Mateus, lá no iníciozinho de Mateus, poxa, está grudando. No verso de número 11 do capítulo 3, olha o que o batizador diz. É a parte da água. Olha só. Eu vos batizo em água. Você viu lá? Água, Espírito. O batismo na água está relacionado a quê? Ao quê? Arrependimento. Então o batismo de João nunca foi para um pequenino. Nunca foi para a criancinha. Por quê? Como que uma criancinha, um bebezinho de colo, recém-nascido, vai trazer algum tipo de arrependimento? Faz sentido. Então esses amados irmãos, eles por zelo e por uma tradição não bíblica, eles desenvolveram essa
prática de uma interpretação de que o batismo seria o referente à circuncisão, que não está correto. Por exemplo, nós vamos a Atos dos Apóstolos. Deixa eu lembrar aqui. Atos dos Apóstolos. Lá no iniciozinho também, das primeiras conversões, verso 38 do capítulo 2, Atos 2, 38. Bota o 37 primeiro, Dan. Bota o 37. E ouvindo eles isto, ouviram o quê? O que eles ouviram? O Evangelho. Compungiram-se em seu coração. Romanos 10, 9. Se em teu coração. Aí eles perguntam a Pedro: o que a gente faz? 38. 38, Dan. Disse-lhes Pedro: primeiro, o que tem que haver? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque eu nem terminei de ler lá Mateus. Volta lá para o texto de Mateus. Então aqui, novamente arrependimento. Lá Mateus, capítulo 3, verso 11. Ele diz: eu vos batizo em água e arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar, de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então repare, os pais, os presbíteros, nós batizamos em água, é o batismo, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu não tenho esse poder. Então, o batismo ele vem mediante arrependimento. Como é que eu vou batizar um pequenino se ele não tem consciência de pecado? Então são umas coisas assim que acontecem, está tudo bem, a gente anda, mas não faz sentido, né? Então, no meu entendimento, dois erros, equívocos aí: batismo de criança e ainda por aspersão. Alguma pergunta até aí? Entendido? Voltando a Atos, Pedro falou, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão de pecado. Que pecado? Existe pecado e pecados. Por exemplo, a gente às vezes vai conversar com a criança: você já não mente? Você já não falou coisa feia? Você já não faz pirraça? Você já não tem às vezes raiva no seu coração? Você não entende que você é pecador através dos seus pecados? Mas o que os pecados revelam? Que eu sou pecador. Então existem pecados, mas a minha conversão não é porque eu fumo, porque eu roubei. Não, eu preciso de Jesus por causa do pecado que habita em mim, a minha natureza. Por isso que eu preciso morrer e nascer de novo. E isso é que é simbolizado pelo batismo. Irmão, está entendendo? Então
precisamos ensinar isso para as pessoas. Voltando para Mateus, capítulo 28, verso 18. Você tem ali também, verso 19, você tem a fórmula, a chamada fórmula batismal, e de fazer discípulo, batizando. Como que a gente batiza? Nós batizamos em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Chama-se a fórmula trinitariana. Existem alguns defensores que você não deve mais, você deve batizar apenas em nome de Jesus. Mas eles pegam alguns versículos, não vou entrar nisso, principalmente os unicistas. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é importante, porque quando Paulo chegou a Éfeso, eles não tinham sido, eles não conheciam do Espírito Santo. Aí ele falou: olha, não, nós nem ficamos sabendo de Espírito Santo. Ué, aí ele pergunta lógica: e como que vocês foram batizados? Aí foram batizados no batismo semelhante ao batismo de João. Então eles não tinham recebido o batismo que Jesus prescreveu aos discípulos, porque eles nem tinham ouvido falar de Espírito Santo, e o batismo é em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então a doutrina da Trindade, ela está impressa no batismo. Então, aí os irmãos que vão ser batizados, eles já são imersos, são batizados na compreensão de que Deus é um só, mas que Deus é trino, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque o Evangelho, ele é exatamente essa mensagem, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para dar salvação, e que o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, nós temos isso. Eu anotei aqui uma coisa também, que é: o que é o batismo para nós? Para muitos crentes, o batismo é um sacramento, e para outros é uma ordenança, ou até um memorial, como a ceia. O que seria um sacramento? O sacramento é uma coisa que você vai fazer e que de alguma maneira aquilo te confere graça, aquilo te otorga alguma bênção. E uma ordenança é uma obediência a algo estabelecido. Então, a mesma coisa a ceia. Tem aqueles que creem que a ceia confere graça, e que a ceia é apenas, outros que a ceia é apenas um memorial, é um ritual, que não confere graça. Como é que você sai dessa? Como é que você sai dessa? Ou seja, o Guigui vai se batizar no domingo. Qual a expectativa que ele tem que ter? É a expectativa de receber algo de Deus ali? O Samuel, o Pedro, a Jojo, a Bia, o batismo vai me trazer algo, me conferir alguma graça, ou o batismo vai ser tão somente uma tomada de posição, uma nova etapa iniciada na minha vida? Irmãos, eu sinceramente
eu não entro muito nessa discussão. Eu acredito que nada impede do Senhor conferir graça onde foi, quando foi, como for. E ao mesmo tempo é uma situação que é um memorial, que é um rito. Por exemplo, 1 Coríntios 11, falando sobre ceia. Porque o batismo, ele está intimamente ligado à Santa Ceia. Por isso que nós não damos ceia porque não é batizado. Não faz sentido. Por quê? O batismo, você entra no corpo. E a ceia é a comunhão do corpo. Como é que você vai ter comunhão se você não entrou? Então, por isso que há essa distinção. Agora, eu faço muita análise do batismo a partir da ceia, porque no capítulo 11 de 1 Coríntios, vem falando a partir do verso 17 da ceia. Se eu disser que a ceia não confere nenhum, não há nada místico na ceia, como é que eu vou explicar, por exemplo, o verso 29, que diz: o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Como é que eu vou explicar o verso 30? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Estão participando da ceia indignamente, sem discernimento. Então, se é apenas um memorial e não há nada místico, como é que eu vou explicar esse versículo? É difícil. Então, o que eu recomendo? Rapaziada que vai se batizar, irmãos que vão se batizar, é um ato das palavras de Cristo, é um ato espiritual que vocês vão estar tomando, é um ato santo. É um ato que muitos são batizados e são batizados no Espírito Santo naquele exato momento. Eu já tive oportunidade de ver isso acontecer, de pessoas receberem ali, no momento do batismo, acontecer algo visível, inclusive, à congregação. Então, eu não posso chegar aqui e dizer que é só uma coisa ou é só outra. Eu acredito que o batismo é uma tomada de posição, e toda tomada de posição espiritual tem uma movimentação espiritual por trás disso que acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O próprio casamento, o batismo é um casamento. O batismo é uma aliança, simboliza um pacto. Então, você está ali com a sua noiva ali anos e anos, irmão, mas quando você casa é outra coisa. Quando você chega lá diante das pessoas e declara, pergunta lá, você quer? Quero, aceito. Ele toma uma postura, uma posição, é outra coisa. É por isso, inclusive, que muita gente amasiada há muitos anos, quantas vezes eu vi isso? Vai lá, casa e se separa. Mas vivia tanto tempo amasiado, vivia tanto tempo ali, e agora que toma a decisão e publicamente algo acontece e as pessoas e se separam. Que coisa, porque há um peso espiritual, uma revelação, há algo que está acontecendo ali. Então o batismo realmente não é brincadeira, não é ir tomar banho. Então a gente pergunta,
pessoas. Houve um caso interessante que a irmã Maria da Luz tinha pedido para ser rebatizada. Coisa linda que a gente está vivendo. Liderança dela foi lá conversar: minha irmã, você foi batizada em nome de Jesus? Fui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Fui. Você estava consciente? Você entendia que era pecador, Jesus? Sim. Foi por aspersão, foi por imersão? Foi por imersão. Então, por que a irmã está querendo ser rebatizada? Ela deu a explicação tão linda, tão bonita. Mas aí a liderança falou: irmã, mas dentro dessas condições a irmã não precisa ser rebatizada. Ela entendeu. E está ali a irmã Maria da Luz, não precisa ser rebatizada, por causa do entendimento das Escrituras. Aconteceu uma coisa interessante. Eloásia, desde o Réveillon retrasado, esse foi o último, o penúltimo, que teve aquela conversão de criança aqui no final, né, do apelo. Foi uma coisa assim linda, quem lembra, né? E Eloá foi uma dessas pessoas, uma dessas crianças, só que ela não veio à frente. E até hoje ela reluta, ela tem uma dificuldade na confissão, então não está fechando o binômio de Romanos 10, 9 e 10. Sua boca tem que confessar o que você crê. Então nós seguramos com ela o batismo. Não está apta. Não, porque às vezes tem que haver a confissão, tem que haver a declaração de fé, porque é através do batismo que nós declaramos que somos discípulos de Jesus. Então, irmãos, eu creio que basicamente a gente assim fecha, eu anotei algumas coisas aqui. Eu gosto muito de ler Romanos 6. Gosto muito de Romanos 6. Acho que a gente pode encerrar aí. Irmão, eu gosto muito do que está acontecendo. Tem necessidade, a gente tem um ensino, um estudo. A gente vai caminhando, vai reproduzindo isso, vai trocando, vai aprendendo, vai discutindo aquilo que a gente está vivendo. E no capítulo 6 de Romanos, diz, não só para esses irmãos que vão se batizar, mas para todos nós: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele, viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Então, olha, tem uma mística aqui. Tem uma mística aqui. Fomos sepultados com ele. Porque uma coisa que a gente tem que fazer valer também, qualquer dia eu vou falar sobre isso, né? Inclusive eu tenho ouvido alguns irmãos falando sobre uma coisa chamada federalismo. É uma coisa nova mais aqui no Brasil, mas não é tão nova assim. Que é a nossa convicção daquilo que a gente faz. Porque às vezes a gente está sem fé, a gente está desanimado, a gente tem que lembrar: não, opa, você confessou a Jesus, você foi batizado, você declarou a sua fé, rapaz. Para com isso, rapaz. Você tem que acreditar no que a palavra diz e que você cumpriu. E isso vai renovando a gente, vai nos fortalecendo. Aí tem muita discussão que fala: mas porque tem muita gente que fala assim: eu não vou tomar ceia porque eu nunca senti nada. Pô, mas você não declarou Jesus como Senhor assim? Você não se batizou? Sim, então você toma ceia, minha irmã. Você toma ceia, meu irmão. É comunhão do corpo.
no seu achismo, não é no seu sentimentalismo, entendeu? Então aqui tem uma mística. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados na morte de Jesus. De sorte que fomos sepultados, olha só o que ele está dizendo, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, para a glória do Deus, do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por isso que quando nós vamos batizar você, Pedro, você não fica lá debaixo da água, graças a Deus. Tem uns que às vezes a gente quer segurar lá, faz tempo. Mas a gente leva porque nós fomos batizados na morte. Mas Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. Aleluia. Para que nós vivamos em novidade de vida. Nós queremos que o discipulado, o que é discipulado? É novidade de vida. A falta de novidade de vida é falta de discipulado. O discipulado traz novidade de vida. Por isso que muito crente está emperrado, porque ele não está vivendo novidade de vida. E essa palavra é para nos despertar para isso. Você foi batizado na morte, para que quando Cristo morreu, assim você também possa dar em novidade pela sua ressurreição. Aí ele diz no verso 3, você tem que saber. Agora, mais para frente, verso 6 ele diz, sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Novamente ele diz, sabendo, verso 9, pois sabemos que havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Isso é eu e você, irmão. Por isso nós falamos lá de salvação. Você foi batizado na morte, depois ele ressurgiu. Ele está falando isso, que é esse processo em nós. Agora ele diz, verso 11, esse aqui é o pulo do gato. Você tem que saber, primeira coisa, você tem que saber. Agora, no verso 11, você agora tem que considerar, se aplicar essas verdades. Esse aqui é o problema. Às vezes a gente sabe muito, considera pouco, aplica pouco. E aí então você tem que saber que você morreu. Agora no verso 11, assim considerar como morto. Não importa você saber, você tem que se considerar como morto. Você tem que se tratar como morto. Você tem que viver como morto para o pecado. Considerar como morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E é isso que a gente acredita que Deus está fazendo na vida de Bia, na vida de Manuel, na vida de Jojo, na vida de Pedro, na vida de Samuel, na vida de Gui. Deus está se revelando. E a gente pode saber de tudo isso e nos considerarmos agora mortos para o pecado e vivos, como diz aqui, para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem pode dizer amém essa palavra? Vamos orar com esses irmãos. Eu vou chamar esses irmãos aqui à frente. Esses irmãos vão se batizar. E pedir que eles fiquem aqui à frente. Vou pedir os líderes. Posso estar aqui do lado deles. Os pais, no caso, né?